Amém, igreja? Você está feliz com Jesus nessa noite? Enquanto nós estávamos adorando ali, né? O Espírito Santo ministrando ao nosso coração. É engraçado que enquanto Deus ia falando algo, eu ia anotando ali no celular e o louvor endossava aquilo que Deus estava falando. E é interessante porque uma igreja que conhece o noivo em intimidade, em profundidade, ela dá a conhecer esse noivo às pessoas. Então, começaram uma série sobre os atributos de Deus. Nós começamos uma caminhada, uma jornada a entender quem é o Deus que nós servimos, que um dia entregamos nossa vida nas mãos dele, decidimos seguir ele e obedecê-lo a todo custo. E vivemos o benefício dessa aliança, desse relacionamento e dessa intimidade, como uma noiva que conhece muito bem o seu noivo. Como uma noiva que caminha em profundidade de relacionamento com ele, para que possa fazer com que ele seja conhecido a pessoas que não têm ideia de quem é esse noivo. E o Espírito Santo começava a highlight nessa noite no meu coração, que o Senhor está levando essa igreja a um nível superior, a um nível maior. Eu não sei se você entendeu o que eu disse. O Senhor está querendo levar esta casa, essa igreja, a um nível maior. E o nível maior de glória, ele cabe um nível maior de conhecimento de quem é Deus e de intimidade com a sua pessoa. Isso fala de relacionamento com ele. Então, se Deus quer nos levar a um lugar mais alto, a um nível maior, ele está nos levando a um lugar de mais profundidade, de conhecimento do coração dele. Porque a palavra de Deus nos diz que a maior revelação sobre Cristo que há nesse conjunto de escritos foi dada a um homem com quem ele mesmo se intitulava o amado. Então, quanto mais eu amo Jesus, mais entendimento eu tenho sobre quem ele é. Quanto mais eu amo, me relaciono com o Senhor, com o noivo da igreja, mais revelação eu tenho da sua pessoa, do seu caráter, das suas intenções. Mais eu começo a entender para onde ele está conduzindo a sua igreja. Por isso que é crucial nos tempos que estamos vivendo conhecer o Senhor. Estamos em intimidade com ele porque é um tempo de engano. Virá um tempo de maior engano ainda. E nós precisamos conhecer Jesus. Diga, eu quero conhecer Jesus, como diz a canção. Porque Jesus, em Mateus 24, ele diz, virão muitos Cristos. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Jesus, eu sou Cristo. E o aviso de Jesus maior, quando ele tem naquele tempo com seus discípulos, Mateus capítulo 24, naquele sermão para os seus discípulos, ele fala, olha, não vos deixe enganar, não se enganem. Então, eu creio que se nós estamos caminhando para um nível maior, mais alto, nós precisamos ter um nível mais profundo de entendimento e revelação de quem é Jesus. Pastor, como que eu consigo isso? Amando mais Jesus, conhecendo mais Jesus, se relacionando mais com Jesus de perto, em intimidade, porque ele dá a conhecer o seu coração em lugares secretos, em lugares onde às vezes ninguém está vendo você. É nesse lugar que o Senhor quer se revelar e se mostrar para você. São para pessoas a quem se intitulam amados do Senhor. E eu creio que eu estou diante dessas pessoas nessa noite. Quantos creem comigo isso? Sabe, Deus não dará, como nós cantamos aqui, uma chama. Nós cantamos, né? A chama não vai se apagar. E é engraçado que esse verso já fala assim, nos tornamos o quê? Responsáveis. Deus quer te fazer mais responsável para que Ele te dê mais chama que não se apaga. Para que você tenha chama que não se apaga, Deus quer fazer de você alguém mais responsável com a glória. Porque Deus, Ele não desperdiça nada. Deus não desperdiça nem a sua glória. Ele multiplicou pães e peixes. O que aconteceu quando Jesus multiplica pães e peixes? Ele diz assim, recolhe os cestos, recolhe o que sobrou. Porque nem os sinais eles podem ser, sabe, estragados. Eles não são supérfluos para Deus. Deus, ele não escolhe manifestar a glória dele num lugar só por
só por manifestar. Mas há um propósito da glória manifesta de Deus. Então, há um propósito de Deus te dar uma chama. É para que você seja mais responsável e não deixe com que isso se apague. Alguém está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Deus não tem problema em nos dar mais fogo, se nós temos lenha para queimar. Mas contanto que nós estejamos dispostos a sermos responsáveis para manter essa chama acesa. Quanto mais nós conhecemos a Deus em intimidade, mais Ele nos confia os seus segredos. E eu creio que Deus quer confiar segredos a um povo nesse tempo, amém? E esses segredos são estratégias. Esses segredos são movimentações, são orientações do céu. Em tempos que pessoas andarão perdidas, batendo cabeça, Deus quer íntimos, para que Ele possa revelar o seu coração, para que possa não só serem orientados, mas orientar outros, conduzir outros em triunfo e vitória. E para isso nós precisamos entender os atributos de Deus, nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, igreja. E conhecer o nosso Deus também implica em conhecer quem Ele não é. Porque um dos mandamentos principais, quando Deus dá ao povo que está saindo do Egito, é que você não vai fazer para você uma imagem de escultura. Você não vai fazer para você, não vai criar um ídolo. Deus disse, olha, eu sou contra isso. E às vezes nós não temos, de fato, um ídolo de madeira, de ferro, de qualquer coisa que seja. Mas nós criamos uma ideia sobre Deus que não é Ele. E isso é um ídolo. Sabe, quando Moisés sobe o monte para receber as leis, para receber os 10 mandamentos, o que acontece com o povo que está lá embaixo enquanto Moisés está no monte? O povo se corrompe, porque eles disseram, não Moisés, sobe tu, a gente fica por aqui mesmo. Conhece tu o Senhor, depois tu fala para a gente o que Ele disse. Que nós estamos querendo que alguém tome a responsabilidade que é nossa. Não faz por nós e depois tu traz aí o resumão da ópera. E diz a palavra que Moisés ele sobe e ele já está demorando. E o povo disse, esse homem está demorando demais. Ele foi para Nárnia, esqueceu de nós aqui. E o povo vira para Arão, fala, tu é sacerdote? Faz um negócio aí para a gente adorar aí. Faz aí alguém, aí um Deus. E a palavra diz que Arão ele pega daquele ouro que estava no nariz das mulheres, nas argolas. O ouro que eles levaram do Egito como um despojo que Deus deu para eles. E Deus diz, guarda esse negócio aí que eu vou usar depois no tabernáculo. Não, Arão disse assim, traz aqui. E eles nos dá um Deus, nos dá aí alguém. E diz que a palavra que Arão ele constrói um quê? Um bezerro de ouro. Eles não disseram assim, nos dá um bezerro de ouro. Eles disseram, nos dê um Deus. Por que Arão constrói um bezerro de ouro? Por que não um sapo de ouro? Um ursinho de ouro, um leão de ouro? Ele fez um bezerro porque ele era o referencial de quem era Deus dentro do subconsciente de Arão, que viveu num lugar idólatra. Então ele cria um ídolo e disse, olha aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Queridos, é um lugar muito perigoso conduzir pessoas se nós não entendemos quem é o Deus que nós servimos. Porque ao invés de apresentar ao povo o Deus verdadeiro, ao invés de apresentar a você o Deus da Bíblia, eu posso inventar para você uma versão melhorada de quem é Deus para que você me siga. E essa igreja não é assim. Nós vamos te apresentar o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, o Deus imutável, o Deus que é santo, que é eterno, o Deus no qual não há sombra de variação, o Deus que não peca, que não morre, que não muda. É esse Deus que nós estamos pregando e falando sobre Ele. E para que nós possamos entender quem Ele é, nós precisamos estudar os seus atributos. O que é um atributo? Atributo é uma qualidade. Atributo é uma característica de alguém. E nós vamos ver hoje o atributo do ser. Quem é esse Deus? Porque, igreja, eu creio que a maior libertação que a gente pode receber é a libertação de paradigmas, de ideias que nós temos que são equivocadas e que nos colocam num relacionamento capenga com Deus. Um relacionamento que fica a desejar com o Senhor. E nós não conseguimos herdar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Paulo vai dizer que quando nós não somos crentes, pessoas maduras na fé, nós nada distinguimos de um escravo. Paulo vai escrever isso na Epístola aos Gálatas. Ele diz assim, olha, vocês têm até direito a uma herança, mas porque vocês ainda caminham como meninos,
Vocês não têm acesso ao que Deus já entregou, já confiou para vocês, já foi deixado para vocês. E vocês têm que estar debaixo de uma tutela, de um tutor, alguém que vai administrar isso para você e te dar esses benefícios a conta gotas. Até que você seja maduro o suficiente para se apropriar dessa herança e viver a plenitude daquilo que Deus chamou para viver. Então a igreja madura, a igreja que Deus quer, que Jesus vem buscar, é uma igreja que se apoderou, já se apossou da sua herança, que ela já está madura. E a manifestação dos filhos de Deus que fala Paulo em Romanos 8, são dos filhos maduros. São dos filhos com idade legal para adquirir a sua herança. Não são filhos que dependem mais de tutores, mas filhos prontos para receber o que o Pai já reservou para eles desfrutar. Queridos, nós precisamos crescer no conhecimento do Senhor. E talvez a pior praga da era moderna não seja a Covid-19. Talvez a maior pandemia que o ser humano viveu desde a Idade Média até o Renascimento não tenha sido nenhuma crise de saúde ou crise sanitária, mas seja uma crise de filosofia e ideologia. Porque nós vemos que nos dias que estamos vivendo, o que tem sido mais apregoado, inclusive dentro das igrejas, é o humanismo. E o que é o humanismo, pastor? É um conjunto de filosofias que coloca o homem no centro da moral, no centro da estética, no centro da ética, no centro do pensamento está o homem. Nós vivemos nos últimos anos, nas últimas décadas, um evangelho tão centrado no homem que a gente mal fala de cruz. Nós não falamos mais de cruz. Porque o alvo do amor de Deus não sou eu. O alvo do amor de Deus é Jesus. O alvo do amor de Deus é Jesus. E por benefício de Jesus suportar todo um sacrifício, eu sou salvo. Porque o Cordeiro de Deus, ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que existisse mundo e pecado, Jesus já havia morrido por mim e por você. Antes que o pecado existisse, então o centro de tudo é Ele. É tudo sobre Ele, é para Ele, por Ele, todas as coisas. Nós precisamos entender isso, igreja. Uma igreja madura, ela entende isso. Ela não é uma igreja humanista, coloca o seu sentimento na frente, a sua necessidade na frente, o seu milagre na frente, a sua cura na frente. Não, Ele está acima, Ele está à frente. E Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer estou lucrando, vou para Ele, eu volto para Ele. Não tem nada perdido, agora que começa a parte boa. Se eu perder tudo, não tem problema, eu tenho Ele. Porque Paulo disse: eu considerei todas as coisas como perda, como esterco, diante do conhecimento de quem Ele é. Então talvez o nosso pior pesadelo não tenha sido uma pandemia, seja colocar a gente mesmo no centro de todas as coisas. Se nós entendemos que Ele é o centro, querido, todas as outras situações vão reverberar e se alinhar a quem Ele é. Por isso nós precisamos conhecer o Senhor, conhecer o nosso Deus. Para a gente se relacionar de maneira correta com Ele e entender o valor que Ele tem nesse relacionamento, nós precisamos conhecer a Deus corretamente. Aí você pode dizer: mas eu já conheço a Ele, eu já conheço Deus. Mas Oséias vai escrever lá no capítulo 6, versículo 3 de Oséias, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Porque vai ser necessário mais que uma eternidade para conhecê-lo. E mesmo assim não vamos chegar à exaustão de conhecer quem é Deus, porque Ele é infinito. Um dos atributos dele é que Ele não tem começo nem tem fim. Ele é. Ele é. Esse é o nosso Deus. Romanos capítulo 1, abre tua Bíblia comigo, Romanos 1. Nós vamos ler no versículo 20. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20. Quem achou, fala amém. Pois desde a criação do mundo, diga comigo, criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente.
Paulo está dizendo aqui que desde a criação do mundo, os atributos, as qualidades, as características, as qualidades de Deus, elas têm sido reveladas, elas são vistas claramente na criação. A sua natureza divina está displayed, está à mostra na criação. Está sendo visto claramente. Está dizendo aqui, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Tudo que Deus criou revela a sua natureza. Tudo que Deus faz revela quem Ele é. Tudo que Deus diz revela o seu caráter. Alô, alguém? Tudo que Deus fala revela quem Ele é. Tudo que Ele faz revela a sua natureza. Deus, Ele não pode fazer nada desvencilhado de quem Ele é. Deus não pode fazer nada ruim, amém? Por quê? Porque Ele é bom. Então, se eu entendo e eu conheço um Deus que é bom, e minha vida está no centro da vontade dEle, tudo o que Ele faz em relação a mim é bom. Mesmo que de início eu não entenda qual que é o parâmetro do que é bom. Mas se é Deus que está fazendo na minha vida, é bom. E eu aceito. Se é Deus que está realizando, como está escrito, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, querido, se você, minha querida, meu querido, meu irmão e minha irmã, foi chamado segundo um propósito de Deus, se o teu chamado para conhecê-lo é segundo um propósito dele, todas as coisas, sejam boas ou ruins, juntamente cooperam para o seu bem, se você ama a Deus. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Diz assim, de forma que tais homens são indesculpáveis. Nós não teremos desculpa diante de Deus, porque tudo que Ele é está revelado através daquilo que Ele faz. Então, tudo que Deus faz é bom, revela o caráter de um Deus que é bom. Tudo que Deus fala, toda a promessa de Deus para as nossas vidas, nós cremos que está banhada na sua fidelidade. Por quê? Porque Ele é um Deus fiel. Tudo que Ele fala vai acontecer. Por quê? Porque Ele não mente. Ele é verdadeiro. Então eu não preciso desconfiar de Deus quando Deus fala alguma coisa para mim. Ah, pastor, mas ainda não aconteceu. Mas foi Ele que falou. O problema não está na promessa dEle, que não é verdade. É você que é impaciente. É você que precisa esperar. Nós falamos hoje, Atos capítulo 1, versículo 6. Jesus fala para os discípulos assim, e agora? Jesus fala, e agora? Ele falou, não, agora vocês ficam em Jerusalém. Mas peraí, mas você ressuscitou, agora você atravessa a parede, você aparece, desaparece, você tem todo o poder, você não vai dar uma surra lá em Pilatos? Agora você não vai atrás de todos aqueles que te crucificaram? Diz, não, eu vou sentar e te ensinar por 40 dias como ser crente. Porque depois eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. E Jesus passa esses 40 dias com os discípulos ensinando sobre a constância de permanecer e conhecer de quem Ele é, o seu caráter, a sua natureza e o seu plano. Queridos, quando nós conhecemos alguém profundamente, se a gente conhece alguém de verdade, e aquela alguém que a gente conhece muito, profundamente, toma alguma atitude que aparentemente a gente, cara, não estou entendendo o que fulano está fazendo, mas eu conheço o coração, eu conheço o caráter, então eu confio. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Sabe, às vezes a minha esposa, Isabel, pode tomar uma decisão, fazer algo que eu falo, cara, está estranho isso, mas se foi ela que fez, eu conheço. Eu conheço seu coração, eu conheço seu caráter, então eu confio. Agora, quando nós não conhecemos o caráter, o coração de Deus, nós desconfiamos de tudo que Ele faz. Nós achamos que ao invés de Ele estar por nós, Ele está contra nós. E nós esquecemos que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos entender quem é o Deus a quem servimos. Então, a importância de conhecer os atributos de Deus está aí, para que nós não venhamos a perecer. Abra sua Bíblia comigo lá em Oséias, no capítulo 4, por favor. Queria pedir para colocar aqui na tela para a gente ler juntos. Oséias capítulo 4. Deixa eu abrir aqui no minha. Eu tinha separado os versículos. O inimigo
está furioso, sumiu. Não quer que você leia Oséias capítulo 4. Pode colocar aqui Oséias capítulo 4, por favor? Está ali perto de Oséias, Joel, Amós. Vamos lá, vamos ler do versículo 1, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento. Nem há o que, gente? Conhecimento de Deus na terra. A palavra do profeta. O profeta diz assim: não há conhecimento de Deus na terra. O povo desconhece Deus. Aí ele continua: só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará. E qualquer que morar nela desfalecerá como os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. Pesado. E aí, o famoso versículo 6, diz assim: o povo foi destruído porque lhe faltou o... Outras palavras dizem, outras versões: meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote. Então o nosso sacerdócio diante de Deus, ele está condicionado ao conhecimento de quem é Deus. Então se eu não tenho conhecimento profundo, conhecimento correto de quem é o Deus com quem eu estou me relacionando, o meu sacerdócio está comprometido. Por isso que nós, como igreja, nós precisamos conhecer os atributos de Deus. Eu estou fazendo aqui uma preparação para essa série, porque cada quinta-feira vai ser abordado alguma parte dos atributos do nosso Deus. As qualidades desse Deus, em quem nós nos relacionamos, a quem nós prestamos culto. E domingo e quinta-feira, sexta-feira após sexta-feira, nós estamos aqui adorando e cultuando a Ele. Nós precisamos conhecer quem é esse Deus. Nós não estamos adorando um ídolo que a gente criou, um Deus ursinho carinhoso. Nós estamos adorando um Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, amém? E a importância de conhecer os atributos de Deus é porque Deus, ele é um ser pessoal. Deus, ele é um ser pessoal, ou seja, ele possui uma personalidade. Deus, ele tem a sua própria personalidade. Ele não é alguém que está esperando a tua boa vontade para ele fazer algo. Não, ele tem a sua própria personalidade. Eu costumo dizer que Deus, ele não é uma vending machine. Deus não é aquelas máquinas de comida que você coloca a moeda e sai algo que você está querendo. Que você traz um dízimo, uma oferta e Deus te dá um presente. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Deus, ele é um ser pessoal, ele tem uma personalidade. Portanto, ele tem o quê? O intelecto. Diga comigo, intelecto. Salmo 139:17 diz: ó, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Deus pensa. Deus tem um intelecto. Ele é uma pessoa, e como pessoa ele pensa, ele tem pensamentos, ele tem planos, ele tem sonhos. Às vezes nós nos apropriamos de coisas que são do homem para que a gente entenda um pouco, porque Deus, ele não se pode mensurar. Não tem como a gente medir Deus, encaixar no nosso formato, no nosso modo, na nossa caixinha. Então, às vezes, na palavra de Deus, existe algo que chama-se, não é um palavrão, mas antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É Deus assumindo na palavra, em linguagem, características humanas, para que a gente entenda um pouco como Ele é. Se é possível compreender quem é Deus. Se é possível isso acontecer. Então, Deus, ele diz assim: os meus pensamentos são maiores que os de vocês. Meus planos são mais altos. Então Deus, ele é um ser pessoal, que gosta de se relacionar. Deus não é alguém distante, igreja. Deus não é alguém nas nuvens enviando raio toda vez que você peca. Não. Ele é Deus, Espírito Santo, que habita em você. É Deus que está em você, com você, o tempo inteiro. Eu achei interessante esses dias que eu estava... Isabela ali, a gente estava passando o celular ali, eu vi um vídeo daquele Rodrigo Silva, né, aquele pastor arqueólogo, muito legal. Ele estava falando sobre o kippah. Sabe aquele negócio que o judeu usa na cabeça? E ele explicando a raiz daquela palavra, kippah, né?
que fala que aquilo é uma cobertura que o judeu usa, com o intuito de quê? Para ele entender que existe alguém acima dele. Para ele nunca esquecer que existe alguém acima dele. Que é Deus que está cuidando, velando por ele, por onde quer que ele vá. E que ele entenda que ele não precisa ser só um judeu dentro da sinagoga, mas lá fora. Por isso, quando ele sai da sinagoga, ele continua usando o quipá. Por quê? Porque Deus continua com ele lá fora também. Ei! Porque lá fora também ele é conhecido por Deus e lá fora também ele conhece Deus. Seja nos seus negócios, seja nos seus contratos, no seu trabalho, no seu relacionamento com esposa e filhos. Nas interações do ser humano. Eu estou debaixo dele. Eu estou sob a sua mão. E ele está em mim e habita em mim. Nós precisamos entender isso. Deus também tem emoções. Porque Salmos 78, 40 e 41, você não precisa abrir, diz: quantas vezes o ofenderam, Deus também se sente ofendido. Porque Deus também sente. Então eu estou falando aqui de um Deus que ele é um ser. E porque ele é um ser, ele existe. Tudo que é um ser existe. Então Deus, ele existe porque ele é um ser. Ele não é uma ideia que o homem inventou. Como diz Freud, ele não foi uma ideia do homem fantasiada para poder resolver os conflitos que o homem não consegue explicar. Não, Deus ele existe. Deus ele existe e ele é. Ele tem um intelecto, ele tem emoções e por último ele tem vontades. Deus tem vontade. Uau! Tem coisas que Deus quer, tem coisas que Deus não quer. Eu acho isso muito louco. Porque a gente acha que Deus está afim de tudo que a gente quer, né? Já parou para pensar nisso? Que Deus está afim de tudo que a gente quer se meter. Mas, Deus tem vontade. E às vezes quando a gente vem aqui para frente, vem aqui para a gente orar. Eu acho lindo que tem jovens que falam assim: pastor, eu quero saber qual que é a vontade de Deus. E é lindo você ouvir isso de um adolescente, de um jovem. Ele não está querendo assim: eu não quero que Deus faça a minha vontade, eu quero saber qual que é a dele. Porque eu quero agradar a Ele. Isso é um jovem, um adolescente que está crescendo, querendo conhecer o coração de Deus. Isso me remete a Davi. Porque Davi, ele era o tipo de pessoa que era diferente de Moisés. Lógico, era Davi, não era Moisés. Mas Moisés, Deus fala assim: sobe no monte que eu vou te dar instruções. E Moisés vai ao monte para ouvir Deus dar as instruções. E Deus dá para Moisés o tabernáculo, as medidas, dá a lei, dá tudo. Nesse lugar alto, ele sobe para buscar de Deus orientação. Abri um parênteses aqui. Igreja do Senhor que conhece a Ele. Onde é que está você? Levante sua mão. Aqueles que conhecem o Senhor. Aqueles que têm caminhado com Ele. Aqueles que amam o Senhor. Vou abrir um parênteses grande aqui. Ele foi no monte buscar orientação. Deixa eu falar para você, é muito melhor buscar orientação do que buscar ajuda. Se você buscar mais orientação, você vai precisar de menos ajuda. Se você buscar conhecer mais o coração de Deus, você vai precisar menos da ajuda. Porque tudo que você fizer vai estar dentro desse caminho que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Então eu não preciso mais dizer: Senhor, abençoa o meu caminho, abençoa o meu trabalho, abençoa os meus filhos. Se eu estou no lugar de altar, se eu estou nutrindo esse relacionamento com Deus, tudo que fluir a partir desse lugar já é abençoado. Aí eu não preciso pegar algo que não está, que Deus não está afim, e meter goela abaixo deles e dizer: Senhor, me abençoe. Eu pergunto a Ele, eu peço orientação: é isso que o Senhor quer? Deus fala: não é, filho. Se você quiser, eu até te abençoo, mas não é o que eu quero. Eu falo: então também não quero. Se o Senhor não quer, eu não quero. Eu quero agradar o teu coração. Aí a diferença do Moisés para o Davi. Porque Moisés, ele recebe a instrução, ele recebe orientações. E ele constrói o tabernáculo, ele coloca a arca no lugar onde ninguém chegava. Você lembra? Só ia o sumo sacerdote uma vez por ano diante daquele lugar. Mas o que acontece com o Davizinho? Davizinho não, ele diz assim: eu não posso reinar sem a presença. Eu preciso ter um relacionamento com esse Deus que é o ser. Para eu ser rei, para eu reinar sobre aquilo que Ele me deu, eu preciso dEle. Porque eu não tenho o manual da minha vida, é Ele que me fez.
Então Ele sabe como eu funciono. Então eu preciso dEle para o meu reino funcionar, para o meu governo funcionar, para que as minhas riquezas prosperem. Eu preciso da instrução divina. É muito fácil isso. Se algo na sua casa, um eletrodoméstico quebrou, o que é que você faz? Aqui na América você joga fora e compra outro, né? Que é muito mais barato. Mas eu sou old school, eu vou para o manual de instrução. Troubleshooting. Isabelle fica rindo de mim. Só tu que lê manual de instrução? Eu falei, claro, foi eu que paguei pelo negócio, tenho que ler antes de comprar outro. Então vamos ler. Ela fala, tu tem muita paciência, eu gosto de ler. Então quando acontece algo de errado, eu vou buscar orientação a quem fez o produto, o podruto. Está na garantia ainda aí, Senhor? Me ajuda. Não me substitua por um novo. Eu ainda dou um caldo. Vai dar tudo certo. Qual que é o troubleshooting para essa situação? Ele escreveu, ele sabe. Busca orientação para não precisar de ajuda. E aí Davi, ele é diferente. Ele fala, não, para eu reinar sobre o teu povo, eu vou precisar da presença. E Saul, ele reinou sem arca, mas Davi, ele diz assim, não, a primeira coisa do governo, eu já falei isso aqui, acho que teve a comitiva, estava lá, CNN, Fox News, todos os canais de televisão. Davi, aí, qual vai ser a pauta do teu governo? A primeira coisa que você vai fazer? Ele falou assim, não é picanha, nem cerveja para todo mundo, não é isso. Ele falou, não vai ser isso. A minha pauta principal de governo, eu vou trazer de volta a arca para Jerusalém. Todo mundo fala assim, mas cara, isso não tem nada a ver. A gente tem esgoto a céu aberto, Davi, em Jerusalém. Problema de infraestrutura pública, está faltando moradia para todo mundo, não tem minha casa, minha tenda, não existe. Não existe bolsa falafel, não tem nada, não existe. Por que você vai criar um programa para ajudar a gente? Ele falou, não tem ajudar a gente. Não tem ajuda, eu vou buscar uma orientação. Eu preciso da arca aqui, senão eu não consigo governar. Porque ele já tinha escrito, não tem outro bem além do Senhor. Imagina o maior rei de todos os tempos. Status, poder, domínio, governo. Ele diz assim, cara, ele parou um dia assim, de tarde, fez um pão de queijo, passou um café. E disse, eu não tenho outro bem além de Deus. O cara que tinha tudo, coroa, lugar que ele quisesse, súditos, pessoas. Ele fala assim, eu não tenho outro bem. E aí Davi, ele não buscou a orientação. O que Davi fez? Ele acessou um lugar no coração de Deus e ele fez acontecer aquilo que era a vontade dele. Esse sabia quem era o ser, porque ele tinha intimidade com Deus. Então Davi, ele não foi buscar algo, ele acessou na rede, na nuvem. A conexão dele era mais que 5G. Ele foi lá no coração de Deus, ele puxou o segredo de Deus para a terra. E ele viu lá na frente que de toda tribo, povo, língua e nação, Deus queria fazer um povo. Sabe o que ele fez? Ele diz, põe a arca no tenda e levanta as abas, deixa todo mundo ver a arca. Deixa todo mundo se aproximar dela. Porque ele é rei das nações. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eles aproximam o povo da arca. E ele acessou um desejo, uma vontade do coração de Deus. E nós precisamos de gente mais assim, desse jeito, nesse tempo, amém? Essa é a igreja que o Senhor está preparando nesse lugar. Você crê comigo? Glória a Deus. Então o desejo de Deus é que a gente o conheça e a gente prossiga em conhecer Ele, porque Ele é um Deus pessoal. Ele não quer que a gente conheça Ele só para matar a nossa curiosidade de quem Ele é. Ele quer que a gente conheça Ele para que a gente se relacione com Ele de maneira correta. E a gente vê esse desejo de Deus lá desde o Gênesis, quando Ele, na viração do dia, Ele vinha estar com Adão e com Eva toda manhã, toda a viração do dia, toda a tardinha. Quando o sol ia se pôr, Deus desaparecia para estar com o homem. A gente vê também o relacionamento de Deus ao longo da palavra de Deus com o povo de Israel. Ele diz assim, andarei no meio de vocês, e vocês serão... e vos serei por Deus, e vocês serão para mim um povo. Diz assim, eu vou me relacionar com vocês. Eu sou pessoal. Porque quando nós não entendemos que Ele é um ser, é uma pessoa, a gente coloca Ele num lugar muito distante, até num pedestal inacessível. Mas quando nós entendemos o coração dEle, quem Ele é, nós entramos em relacionamento com Ele íntimo. E aí nós recebemos revelação de quem Ele é, do coração dEle, dos seus planos
para nós. E aí a gente não precisa mais andar errante, queridos. Nós não precisamos mais andar errantes, porque essa palavra vai dizer que se nós confiamos no Senhor, nós não seremos confundidos. Ah, pastor, você está dizendo que eu nunca devo consultar o Senhor? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo que eu quero fazer primeiro, a minha primazia, o meu maior standard, padrão, vai ser eu quero agradar o Senhor. Isso vai agradar Ele? Isso vai glorificar Ele? Então eu vou fazer. Mas se eu tenho alguma dúvida, eu vou perguntar a Ele: Senhor, isso te agrada? Me fala se isso está dentro do teu radar, do que o Senhor está a fim de fazer. Senão eu também não quero fazer. Mas parece tão bom, mas eu não quero. Se o Senhor não quer, eu também não quero. E nós precisamos ser gente assim, amém? Agora reflita comigo numa coisa: você conseguiria manter um relacionamento com uma pessoa que você não conhece? Diga para mim, com sinceridade. Você conseguiria manter um relacionamento com alguém que você não conhece? Se você acha que esse relacionamento ele é sustentável, ele é duradouro, ele pode até funcionar a curto prazo, mas a longo prazo, se eu não conheço a pessoa que eu convivo, esse relacionamento está destinado a ter um fim, a acabar. Ou eu ser passado para trás, ou algo acontecer comigo que eu não esperava. Sabe, esses dias eu estava atendendo uma pessoa, e é uma senhora que tem uma filha, ela mora em Nova York, ela tem negócio em Nova York, e a sua filha ela tem uma casa também aqui no Cape, e ela precisou ir para Nova York a negócios, e achou que ia ficar um fim de semana, acabou que ela ficou 2 meses lá, e a casa dela ficou aqui com a filha, a única filha que ela tem, uma jovem. E ela criou essa menina, que é uma menina com um coração muito compassivo, né? Ela sofre com a dor do outro muito fácil. E disse que a filha dela estava numa convenience store lá em Dennis, e se aproximou dela uma senhora e falou assim: olha, eu tô na rua, fui posta na rua, e estou na rua com minha filha. Você não teria um lugar para me abrigar hoje à noite, ou até eu conseguir algo, porque eu não sei, eu não tenho para onde ir hoje. E ela disse: não, vamos para minha casa. Pessoa que não conhece Deus nem nada, colocou a mulher no carro com o filho, levou para a casa dela, sem conhecimento. E começou, aquela pessoa ficou ali um dia, nada, 2 dias, 3 dias. No 4º dia, 5º dia, 1 semana e nada. Ela falou: então, você vai arrumar alguma coisa? Você vai, né, um lugar? Ela falou: não, essa casa agora é minha. Hã? Essa casa agora é minha. Não, essa casa é da minha mãe. Mas sua mãe não está aqui. Você não é a dona, então a dona agora sou eu. E eu não sabia que isso é uma lei aqui em Massachusetts. Que se você se apropriar da casa de alguém, sem ela estar lá, agora é sua casa. E o que aconteceu agora? Ela, ao invés de dona, ela se tornou agora uma inquilina. E ela disse: agora eu quero você fora da minha casa. Ela falou: como assim? Essa casa é da minha mãe? Não. E aí começou aquela briga toda judicial. 6 meses depois, milhares de dólares com o advogado para conseguir colocar essa pessoa para fora. Tem relacionamentos que você não pode levar para um lugar íntimo se você não tem um nível suficiente de relacionamento e conhecimento da pessoa, gente. Às vezes as coisas que você está passando e vivendo é porque você levou gente para lugares que não era para ter entrado. Porque você ainda não conhecia suficientemente para estar nesses lugares e ocuparem esses ambientes do teu coração. Desculpa ser sincero e franco, mas é o meu last name. Mas eu estou falando isso porque há um certo temor santo no meu coração do que a noiva de Jesus é algo muito precioso. É algo muito puro. E algo que eu tenho aprendido a caminhar como pastor é um coração pela igreja. É um coração pela noiva. Cara, Jesus, Ele morreu por ela. E nós não podemos deixar que as pessoas flertem com a noiva. Você é a noiva, teu irmão é a noiva. E as pessoas vão às vezes colocar você em situações, te constranger, para que ocupem lugares que elas não deveriam estar na tua vida. E elas acabam flertando com o seu coração. E o Senhor disse assim que a igreja, o seu povo é como a menina dos seus olhos. Sabe o que é a menina dos seus olhos? É isso aqui, ó. Diz assim: ai de quem tocar nela.
Tenta enfiar o dedo no olho de alguém aí. Não faça isso. Você vai levar um tapa. Tenta enfiar o dedo, meter o dedo naquilo que Deus chamou de precioso para ele. O que acontece? Então, quais são os atributos de Deus, para a gente encerrar aqui? Então, para que a gente tenha esse relacionamento com Deus, é imprescindível a gente conhecer Ele, ou seja, conhecer os seus atributos, suas qualidades, para que eu entenda que tudo que Deus fala, faz, age, a atitude que Ele tem, se eu conheço quem Ele é, eu confio. Eu não vou entrar num lugar de desconfiança e dar vazão para dúvidas, questionamentos e, consequentemente, lugar ao diabo. Porque a palavra diz, não deis lugar ao diabo. Então, quando eu não entendo quem é Deus, eu abro portas para que a dúvida entre com ela várias coisas. Então, os atributos de Deus são qualidades. Tudo que Deus faz e Ele executa está ligado a quem Ele é, ao seu caráter. Tudo que Deus faz e executa está ligado aos seus atributos. E nós vamos ver os atributos que são comunicáveis, aquilo que Deus comunicou ao homem, Ele transferiu para o homem, aquilo que Deus não transferiu. Nós vamos ver os atributos morais de Deus, é outra parte dessa série, mas hoje nós estamos falando sobre o Deus ser. E nesse entendimento sobre quem é Deus, o Deus ser, nós vemos que, em primeiro lugar, Deus é Espírito. Diga comigo, Deus é Espírito. Então Deus, Ele não assume forma física, Ele não é alguém que tem uma forma física. E essa é parte dos atributos de quem Ele é. Ele é Espírito. Ele está em uma categoria acima da existência. Deus está numa categoria acima de todos os seres criados. Deus, Ele é único, não existe ninguém como Ele. Ele é Espírito. Ele existe eternamente, enquanto nós passamos a existir. Deus já existe. Jesus até fala, antes que Abraão fosse, eu sou. Então, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha sido imolado pelos nossos pecados. Já tinha morrido. Então, Ele é Espírito. E a Bíblia ensina que Deus é Espírito. Ele não é composto de uma matéria. Ele não possui uma natureza física. Isso se encontra lá em João capítulo 4, na conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço. Capítulo 4, ela pergunta assim, onde é que a gente deve adorar Jesus? Alguns dizem que aqui, outros dizem que acolá. E falam, não, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então eu preciso entender que para adorar a Deus, se Ele é Espírito, eu tenho que estar em... Vamos lá de novo, vou tentar novamente. Eu tenho que entender que se Deus é Espírito, a minha adoração tem que ser em... para que eu me relacione com Ele em adoração. Então ela está muito além do que eu sinto. Eu não estou sentindo hoje, eu não vou adorar. Não funciona assim. Porque não tem a ver com alma, não tem a ver com sentimentos, tem a ver com espírito. Então eu não adoro quando eu sinto, eu adoro porque Ele é, e Ele é digno. Então quando eu venho em espírito, eu venho me relacionar com Ele na maior essência, sabe, em relacionamento e identificação com quem Ele é Espírito. Então eu vou adorar em Espírito. Então não importa o que aconteceu antes de entrar aqui, não importa como eu tive um dia no trabalho ou em casa, eu vou adorá-lo porque eu adoro Ele em Espírito, não é com o que eu estou sentindo. Aí depois eu vou focar todas as minhas afeições em quem Ele é e receber dEle o seu amor, a sua benignidade, a sua paciência. Eu saio daqui abençoadão, saio aqui diferente, né? O povo olha para você, o que aconteceu com você? Fui no culto ontem, estava bom demais. Encontrei com Jesus, adorei a Ele em Espírito. E você sai adorando a Deus em Espírito. Então essa é uma consciência, amém? Por isso é importante nós entendermos que Ele é um ser que é Espírito, para que nós possamos adorar em Espírito, amém? Glória a Deus. Deus é pessoal. Embora Deus seja Espírito, é importante a gente entender que Ele também é uma pessoa. Já falamos sobre isso. Ele possui uma personalidade, racionalidade, autoconsciência. Ele se revela pessoalmente à sua criação. Nós vemos isso na palavra de Deus. Ele se revela pessoalmente ao seu povo. E isso é importante a gente entender, queridos, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. É interessante que Deus, Ele nunca deu a conhecer ao homem em qualquer uma que fosse imagem. Parou para pensar que na sarça Ele não mostrou nenhuma forma? Moisés viu o quê? Ele viu uma sarça queimando e o quê? Uma? Sim ou não? Ele viu uma sarça queimando e ele ouviu só uma voz. E às vezes a gente cria imagem para nós porque nós não estamos escutando uma
Então, quando eu não escuto a voz, eu tenho que criar uma imagem. Mas se eu estou ouvindo a voz, eu não preciso criar imagens daquilo que Ele não é. Porque basta Ele falar. Eu conhecendo a pessoa que Ele é, eu já confio. Eu não preciso criar uma imagem para me falar o que eu quero ouvir. Mas o que Deus falou é o bastante, amém? E por último, Deus, Ele está vivo. Diga comigo, Deus está vivo. Deus está vivo. God is not dead. Teve um filósofo aí que disse que Deus estava morto, mas Deus, Ele está vivo. É interessante que eu conversava com o Nilton Jordão e disse, por que Deus fala assim, Ele é o Deus vivo? A palavra diz que Ele é o Deus vivo. Aí eu falei, acho que é porque Ele não é o Deus morto, né? Por isso está dizendo que Ele é vivo. Ele falou, não, cara, mas deve ter alguma coisa aí que diz que Ele é vivo. Deus enfatiza que Ele está vivo. Eu acho que Deus, Ele fala que Ele é o Deus vivo para enfatizar que todos os outros estão mortos e só Ele vive. Glória a Deus, né? Aplaude o Senhor. Ele está dizendo, eu sou o Deus vivo. Deus de Israel é um Deus vivo, porque não existe outro Deus além dele. Todos os outros deuses estão mortos, só o nosso Deus vive. Então fica de pé na presença do Deus que vive e vamos adorar Ele. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu não temo. Porque Ele é um Deus vivo, pessoal, meu amigo. Eu não preciso andar, sabe, como quem titubeia pelo caminho. Eu não sou aquele que está dando soco no ar. Eu sei para onde eu vou, onde eu estou chegando. Porque eu sei o Deus que está me guiando é um Deus vivo. Deus está trabalhando ativamente na sua criação. Ele está vivo, Deus está trabalhando, irmãos. A palavra de Deus diz que Deus não dorme. Você pode dormir, mas Deus não dorme. A palavra diz que não dormitará o guarda de Israel. Deus, Ele não dorme, Ele não se cansa. Já parou para pensar nisso? Deus não se cansa. Deus não dorme, Ele não cochila. Deus, Ele está velando por você. Queridos, entenda quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você veio aqui nessa noite buscar Ele. Quem é o Deus de quem você recebe todos os benefícios, todos os dias. Ele é o Deus vivo. E nós precisamos entender isso e nos relacionarmos com Ele de tal maneira. E nós vamos adorar Ele porque Ele vive, porque Ele é vivo. E porque Ele está nesse lugar. Eu quero que em nome de Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo, que nessa noite você adore de uma maneira que você nunca fez antes. Mas como é que é isso? Eu vou fazer algo estranho, esquisito? Não. E tudo que nós falamos aqui, que Deus Ele é um ser. Ele não está distante, Ele está perto. Ele diz, acaso sou eu Deus de longe? Deus está perto, irmãos. A cercania, como diz em espanhol. Ele está perto, Ele está cerca. Deus não está lejos, Ele não está distante, Ele está aqui. Sabe, através de todas as suas crises, circunstâncias, dificuldades, Deus, Ele é completamente pessoal, a ponto de se compadecer de você, a de sentir a tua dor, falando, Deus nunca vai sentir minha dor, nunca sentiu minha dor. Sim, Ele sentiu, Ele sente tua dor, porque Ele veio também como homem, e não existe nenhuma paixão que você sofre que Jesus não tenha sofrido, e que Ele não se compadeça de você, sabe? A Bíblia diz que nós temos nesse exato momento um intercessor junto ao Pai. Nesse momento agora, há um homem no céu, ao lado de Deus. Jesus, Ele é homem, é Deus. Jesus não subiu um fantasminha para o céu. Ele é um homem, um corpo glorificado, mas está lá ao lado do Pai. É Deus, intercede por mim e por você. Eu não sei qual que é a tua causa hoje. Eu quero te dizer que Ele continua vivo e Ele intercede por você. Que nesse momento é muito bom ter um ministério de intercessão, pastora Rosi, as irmãs que às vezes nos sustentam em oração. Mas deixa eu falar para você, nesse momento está acontecendo um culto de intercessão no céu, e Jesus está intercedendo pela tua causa. Jesus está do lado do Pai, dizendo, Pai, olha lá, olha ela. Eu sei o que é isso, Senhor. Eu sei o que é isso, Pai. Eu sei o que é sentir assim, rejeitado às vezes, desprezado às vezes, machucado, traído. Eu sei como é isso.
Pai, eu sei o que é ter fome. Eu senti o que é ser injuriado. Eu senti o que é ser maldito. Eu senti o que é ser caluniado, Pai. A ponto que Jesus disse assim: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Deixa eu falar para você. Há um Deus intercedendo pela tua causa hoje. Eu não sei qual é. Por mais impossível que ela pareça, há um Deus que é fiel. E é interessante que hoje é quinta-feira, sexta-feira ele vai continuar sendo fiel. Sábado ele vai continuar sendo fiel. Domingo ele continua sendo fiel. Daqui a 10 anos ele é fiel. Daqui a 1 milhão de anos ele é fiel. De eternidade a eternidade ele é fiel. Ele é bom, ele é justo, ele é verdadeiro. E ele te ama. Ele não tem amor, ele é amor. É a essência de quem ele é. Ele não tem bondade, ele é a própria bondade. Então eu queria chamar os pastores aqui na frente. Enquanto nós adoramos, nós queremos orar com você, ungir a tua vida. Pastores, por favor, intercessores.